não é de psicoterapia em grupo. E que abordagem é essa? É uma abordagem onde, né, que tem mais a ver com a psicologia do trabalho do que com a psicologia organizacional. E aí nós vamos estimular esses trabalhadores a falarem, a exporem ali no grupo, né? Claro que não é uma reunião só, né? Tem toda uma metodologia. Como que aquele trabalho está afetando a sua subjetividade? Como que o trabalho está afetando a sua saúde mental? Como esse trabalho está afetando a sua saúde física? E o que ele pode fazer para transformar a realidade dele, para transformar a organização do trabalho, para fazer o enfrentamento na transformação dessa organização do trabalho, ou seja, e na causa daquilo que está promovendo um adoecimento, nem chegou às vezes no adoecimento, mas está promovendo um sofrimento mental. É uma outra perspectiva, é uma outra abordagem. Claro que a escuta é uma escuta em alguns momentos clínicos, sim, porque eu estou escutando o sofrimento, mas eu não vou fazer psicoterapia. Entendeu a diferença? E eu sou consultora, e eu estou numa carreira de consultora, trabalhando como psicóloga. Então, por isso que eu me apresento como psicóloga e consultora organizacional, né, entre outras atividades aí que eu desempenho, né, mas basicamente. Por quê? Porque não está desconectado da psicologia. Eu estou vendo a subjetividade desse trabalhador, eu vou fazer um trabalho de diagnóstico organizacional, eu estou o tempo todo olhando para aquele trabalhador, para aquela organização, e procurando ver a subjetividade dessa organização. E procurando ver também como é o funcionamento dessa organização. Mas não numa perspectiva de administração, entendeu? Cartesiana, de funcionamento, não. Numa perspectiva onde eu vejo, né, como se fosse essa organização um iceberg, que tem aquela parte, aquela ponta do iceberg que está ali, né, que todo mundo está vendo, mas tem uma grande parte desse iceberg que está imersa, que é onde estão as subjetividades, os comportamentos, os sentimentos, as emoções, né, o sofrimento, o prazer, está tudo ali nessa parte imersa do iceberg e que vai estar determinando aquela parte tangível que todo mundo está vendo. Então, às vezes, tem um exemplo, né? Às vezes a organização se tem algum comportamento que é assim, deixa eu ver um exemplo que pode acontecer. Eu esqueci, né? Você tem uma atividade em grupo, aí tem uma pessoa que você, eu esqueci que a gente ia ter atividade hoje no grupo de desenvolvimento, né? E aí, esse esquecer, eu vou procurar entender o que ele está dizendo daquele momento ali no grupo, né? Às vezes o grupo está tratando nesse processo de desenvolvimento, às vezes é um trabalho de desenvolvimento de equipe, né? Que também é chamado de team building. Às vezes o grupo está no momento onde eles estão discutindo as diferenças, eles estão se aprofundando nas questões do dia a dia, que gera conflitos, e para alguns está desconfortável falar sobre isso. E aí a tendência vai ser o quê? Não querer falar, né, de esquecer que tem um encontro, enfim. Eu não vou estar denunciando isso, jogando isso na cara de ninguém, não é isso. Mas eu vou procurar entender nessa perspectiva de que, peraí, é um iceberg e tem o tangível, né? Mas tem também o intangível, que está influenciando esse tangível. E aí a nossa formação de psicologia nos dá esse diferencial para nós termos esse olhar diferenciado, né? Para a gente poder entender que vai além daquilo que está posto ali no ambiente, daquela organização física, de layout, vai além disso, né? Os símbolos, os significados, né? De repente você entra numa sala e estão todos trabalhando juntos, mas tem uma pessoa que não é o chefe, o líder, o gerente formal, mas é a pessoa que tem a mesa maior ali, que tem um acesso diferenciado, e aquilo vai te dizendo alguma coisa, aí você começa a levantar hipótese,
né, desse tangível, porque você não tem bola de cristal, mas aí você levanta hipóteses, porque a nossa formação, a nossa graduação, ela é científica. Então eu uso métodos da ciência para eu poder entender, né? Eu falei, o que significa será isso? Qual a hipótese que eu posso levantar? Qual a afirmação que eu posso levantar para poder investigar, para poder entender, né? Isso é muito comum quando eu faço diagnóstico organizacional, para eu poder entender o que está ali na causa daquele problema que a empresa está trazendo. Porque na consultoria são sempre, assim, basicamente três partes você tem. Uma, né, que é a questão do problema que a empresa traz, que às vezes ela não tem clareza de qual é o problema, mas ela tem uma dor. Segunda etapa, né, de um processo de consultoria é você procurar soluções para resolver aquele problema. E numa terceira etapa, basicamente, é propor intervenções, propor como que aquele problema que a empresa está vivenciando pode ser solucionado. Né? Isso, quando nós temos um método, facilita muito para nós. Né? O método, porque o método te dá o passo a passo, ele te dá segurança naquilo que você vai fazer. Ele te dá qualidade, ele te dá um conforto, por quê? Porque você vai estar também embasada nos pressupostos éticos da nossa profissão. Então, você vai trabalhando com tranquilidade, né? Sabendo o passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, depois isso. Claro que tem uma dinâmica, né? Claro que não é uma coisa estanque, assim, 2 mais 2 são 4, né? Mas a metodologia vai te dando isso, o método te dá isso. E foi o que me ajudou muito no meu processo de consultora, como consultora, que eu fui desenvolvendo um método de trabalho, né, que hoje eu denominei de método PSI, né, que o P é de prospecção de clientes, o S de serviço contratado e o I é de intervenções. Então, eu tenho um método tanto para trabalhar com saúde mental e trabalho, quanto para trabalhar com desenvolvimento humano e organizacional. Porque você lembra que eu disse antes? Tem que estar integrado. Não dá para você, não, eu só vou fazer saúde mental e trabalho, não gosto de desenvolvimento humano. Não, você precisa ter noções, mesmo que você não se aprofunde em desenvolvimento humano e organizacional, porque você vai precisar integrar essas ações em algum momento. Né?